Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Tina INSS. É um prazer imenso estar novamente com vocês. Se você não é inscrito no canal, já se inscreva e ative o sininho, porque assim que sair um vídeo novo, você receberá a notificação. Peço a vocês que deixem o seu like ou joinha. Essa contribuição é muito importante para o crescimento do nosso canal. O nosso canal é uma rede de apoio. Nosso objetivo é trazer informações atualizadas sobre todos os acontecimentos praticados pelo governo. Todos os dias iremos abordar assuntos relacionados e nesse vídeo eu trago uma excelente notícia. Me acompanhe até o final. Eu tenho certeza que essa notícia será útil devido às dificuldades que estamos passando. Vamos também abordar assuntos de outras localidades para ajudar a população. Interaja conosco e mencione qual localidade, município, cidade você gostaria de saber informações. Será um grande prazer ajudá-los nessa jornada. Vamos lá? Vamos falar hoje, pessoal, sobre a prorrogação da declaração do imposto de renda que vai até 31 de julho. A Câmara dos Deputados aprovou a prorrogação até 31 de julho do prazo de entrega da declaração do imposto de renda de pessoas físicas em 2021, referente ao ano calendário de 2020. O cronograma de restituição do imposto de renda foi mantido, com o primeiro lote marcado para 31 de maio. A princípio, o prazo para entrega do imposto de renda de pessoas físicas terminaria no dia 31 de abril. Além da prorrogação, é de manter o calendário da restituição. O texto estabelece que o recolhimento da cota única ou das cotas vencidas de imposto de renda não poderá sofrer acréscimo de juros ou penalidades até o novo prazo. Multa para o contribuinte. A multa para o contribuinte que não fizer a declaração ou entregá-la fora do prazo será de no mínimo R$ 165,74. O valor limite para a cobrança da penalidade é de 20% do imposto devido. Neste ano, contribuintes que receberam parcelas do auxílio emergencial em 2020 e tiveram rendimento tributável superior a R$ 22.847,76 no ano serão obrigados a devolver o valor do benefício. O informe de rendimentos com os valores do auxílio emergencial está disponível no site do Ministério da Cidadania. As restituições serão feitas em 5 lotes entre 31 de maio e 30 de setembro. São obrigados a declarar o imposto de renda todos aqueles que em 2020 tiveram renda tributável superior a R$ 28.559,70 ou renda isenta não tributada ou tributada na fonte acima de R$ 40 mil. Como fica a situação de quem saiu do país? O período de declaração do imposto de renda pessoa física faz lembrar uma outra obrigatoriedade, mas para aqueles que saíram do país. A declaração de saída definitiva do país, que é a DSPD, obrigatória para a pessoa física que se retirou do Brasil ou permanece no exterior por mais de 12 meses. Tem que estar atento na prestação da DSPD. É importante para que os contribuintes não corram o risco de sofrer dupla tributação no país onde reside atualmente e no Brasil. Se ele não entregar o documento, mesmo morando fora ainda, precisará declarar o imposto de renda no Brasil, caso preencha os requisitos válidos para os cidadãos brasileiros. O contribuinte também precisa estar atento na apresentação da
da comunicação de saída definitiva do país, obrigatória para pessoas físicas. O documento disponibilizado no site da Receita Federal deve ser apresentado ao fisco, informando a data de saída para o exterior por parte do contribuinte, seja temporária ou definitiva. Orientações. A DSPD corresponde a uma declaração de imposto de renda de pessoa física que o cidadão brasileiro irá realizar antes de se mudar para o exterior e deve ser declarada a partir do primeiro dia útil do mês de março até o último dia útil do mês de junho. Esse prazo é válido para o ano calendário seguinte ao da saída, em caso permanente ou da data de caracterização da condição de não residente, em caso temporário. Se você fizer um intercâmbio de no mínimo 1 ano, por exemplo, ou é um colaborador de uma multinacional e precisa sair do Brasil, primeiro você deve informar para o fisco essa saída, através do comunicado, para então prestar a DSPD no prazo estipulado pela Receita, explica o especialista. Agora, caso o contribuinte não faça a declaração de saída definitiva do país, ele pode sofrer multas por atraso, cancelamento do CPF, bloqueio das operações financeiras e dupla tributação. De acordo com a Receita Federal, para fazer a entrega, basta utilizar o Programa de Imposto de Renda Pessoa Física 2021, disponível no site da Receita Federal, que é o www.rfb.gov.br. Como fazer a declaração de pessoas falecidas? Cabe à família fazer o inventário que divide os bens, direitos e obrigações aos herdeiros, enviar a declaração de espólio de quem faleceu. Os parentes de um contribuinte que morreu no ano passado devem ficar atentos aos espólios e às obrigatoriedades de entregar a declaração anual do Imposto de Renda 2021, em nome dessas pessoas. Existem 3 tipos de declaração de espólio que devem ser enviadas à Receita: a inicial, a intermediária e a final, para cada fase do inventário. Desempregado precisa fazer declaração? A obrigatoriedade de fazer a declaração do Imposto de Renda 2021 não depende de estar empregado ou não. Na verdade, o que vale é estar dentro das condições estabelecidas pela Receita Federal. No entanto, o fato de precisar fazer a declaração não implica em ter de pagar o imposto de renda. Por exemplo, estão isentos do imposto os valores referentes à multa ou indenização por rescisão do contrato de trabalho, bem como o valor referente ao FGTS, mas esses valores precisam ser declarados. Valores recebidos de indenização e FGTS são isentos do imposto de renda, mas precisam ser declarados. Fique atento a essas respostas, pessoal. Dinheiro do FGTS é isento? A declaração de ajuste de imposto de renda é para que você declare seus rendimentos dedutíveis ou não. Além disso, a Receita exige a declaração de bens, observando algumas regras, independentemente se a pessoa está ou não empregada, diz Eliezer Pinheiro, vice-presidente de Ações Institucionais do Conselho Regional de Contabilidade do Estado do Ceará, que é o CRC/CE. Quando a pessoa perde o emprego, ela recebe o fundo de garantia, indenização, multa, que são isentos, mas é preciso declarar o rendimento desses valores, diz Pinheiro.
É preciso ficar atento também para declarar qualquer outro tipo de rendimento, como, por exemplo, o recebimento de aluguel ou qualquer outro ganho de capital. Quem tem direito à isenção do imposto de renda? Estão isentos do imposto de renda os valores referentes à multa ou indenização por rescisão de contrato de trabalho ou por acidente de trabalho, bem como o valor referente ao FGTS. Também estão isentos os portadores de doenças graves e, de modo geral e de modo parcial, os rendimentos ou proventos oriundos de aposentadoria, reforma ou pensão, e aqueles que receberam rendimentos isentos não tributáveis ou tributados exclusivamente na fonte. Rendimentos considerados isentos e não tributáveis. Quais são eles? Bolsa de estudo e pesquisa recebido por médicos residente, apólice de seguro por morte, indenização por rescisão de contrato de trabalho, lucros e dividendos, rendimentos de cadernetas de poupança, transferências patrimoniais e doações e herança. E como proceder para requerer a isenção por doença grave? Se o contribuinte for diagnosticado por algumas dessas doenças, é preciso obter um laudo médico pericial dado por uma junta médica oficial. O laudo deverá ser apresentado à fonte pagadora, é o INSS, ou órgão responsável pelo pagamento. Por exemplo, os laudos periciais expedidos por entidades privadas não atendem à exigência legal e, portanto, não podem ser aceitos ainda para o atendimento decorra de convênio referente ao SUS. Entende-se por laudo pericial o documento emitido por médico legalmente habilitado ao exercício da profissão da medicina, integrante de serviço médico, oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos municípios, independentemente de ser emitidos por médicos investido ou não na função de perito. Desempregado precisa declarar imposto de renda? Se você perdeu o emprego em 2020, não está livre de apresentar a declaração de imposto de renda 2021. Há diversas situações que obrigam o contribuinte a entregar a declaração de imposto de renda, mesmo que o contribuinte esteja desempregado. Caso a soma dos salários recebidos no ano até a demissão tenha superado R$ 28.559,70. Você deve preencher a declaração. Inclua também nessa conta outras fontes de renda que você tenha recebido em 2020, que são sujeitas a impostos, como pensão alimentícia ou rendimento de imóveis alugados. Solicite o informe de rendimentos no RH da antiga empresa. É importante, você deve entrar em contato com o RH da empresa que você trabalhava para solicitar o informe de rendimento para imposto de renda. Peça para enviar o documento por e-mail ou combine um horário para retirá-lo no papel. Esse documento é essencial para preencher a declaração de imposto de renda. Ele trará de forma detalhada todos os rendimentos tributáveis, como os rendimentos isentos pagos pela empresa no ano passado até o momento da demissão. Esse documento é essencial para preencher a declaração de imposto de renda. Ele trará de forma detalhada todos os rendimentos tributáveis, como os rendimentos isentos pagos pela empresa no ano passado até o momento da demissão. Solicite o extrato do FGTS e do seguro-desemprego. Se você não guardou os comprovantes da época da demissão, pode consultar seus extratos de benefícios trabalhistas FGTS e seguro-desemprego no site da Caixa Econômica Federal. Para ter acesso ao extrato, você precisará do seu CPF, e-mail ou do número de identificação social, que é o NIS, também conhecido como o número do PIS.
e dê uma senha de acesso ao site. Em seguida, clique em Não Sou um Robô. Aqui, pessoal, é o extrato do benefício para você ver detalhadamente como que funciona para solicitá-lo. Uma dúvida muito grande, pessoal: casal deve declarar declaração conjunta? Vantagem: fazer declaração do imposto de renda em conjunto com o cônjuge ou separadamente? Qual é a vantagem nisso? Tudo vai depender da realidade de cada casal, das rendas e despesas dedutíveis que possuem. Para determinar a melhor forma de declarar, o caminho é fazer simulações de declarações em conjunto e em separado, e entender em qual situação existe maior vantagem fiscal para o casal. Para determinar a melhor forma de declarar, o caminho é fazer as simulações de declarações em conjunto e em separado, e entender em qual situação existe maior vantagem fiscal para o casal. Em conjunto, soma das rendas e despesas dedutíveis pode compensar. Veja os detalhes. Quando um casal escolhe declarar em conjunto, um será o titular da declaração e o outro cônjuge irá aparecer como dependente. As rendas de ambos serão somadas, assim como todas as despesas dedutíveis previstas em lei, como os gastos com saúde e educação, próprios e dos filhos. A diferença entre as rendas e as despesas dos dois será usada como base de cálculo do imposto de renda anual. Sobre esse valor, aplica-se a tabela progressiva do imposto de renda. Do valor apurado, deduz-se ainda todo o imposto retido na fonte em 2020, cuja informação consta nos informes de rendimentos de ambos. Declaração conjunta ou individual. Ao declarar em conjunto, o aumento da renda familiar pode levar a declaração para uma faixa de tributação mais elevada. Por outro lado, ao somar as despesas dedutíveis dos dependentes, do cônjuge e filhos, a base de cálculo do imposto de renda poderá ser menor, resultando em um imposto a pagar menor ou no aumento do valor da restituição. Separado. Inclua os filhos na declaração de quem ganha mais. Atenção! Quanto maior for a renda tributável, maior tende a ser a necessidade de deduzir despesas para reduzir a base de cálculo do imposto de renda. Esta é a análise que o casal precisa fazer. Ao optarem por declarar separadamente, cada um preenche o seu formulário. Porém, o casal deve combinar em qual declaração os filhos serão informados como dependentes. Eles não podem constar em ambas as declarações simultaneamente. Quando há mais de um filho, é permitido dividi-los entre as duas declarações para favorecer o casal. É comum que os salários de cada cônjuge sejam diferentes e estejam em alíquotas distintas da tabela do imposto de renda. Neste caso, inclua os filhos e suas respectivas despesas dedutíveis. Pessoal, o que vocês acharam? Gostaram? Então se prepare, porque teremos muito mais informações para compartilhar com vocês nos próximos vídeos. Não se esqueça, pessoal, de deixar o seu like e compartilhar, para chegar ao maior número de pessoas essas informações. E deixe nos comentários de qual localidade você quer que a gente fale sobre um determinado assunto. Nós iremos abordar no nosso canal. Alguma dúvida? Deixe nos comentários e fique ligado nos próximos vídeos. Se vocês tiverem alguma sugestão de temas também, pessoal, pode deixar nos comentários. Tá bom? Meu muito obrigado, um grande abraço.